a maneira certa de falar sobre a sua formação. Eu vou te mostrar nessa aula como você fala sobre a sua formação da maneira certa, não cometendo alguns erros que muitos alunos brasileiros cometem por conta da interferência do português. Mas antes de começar, hello everyone, this is Iago, welcome to another class. Aqui é o Iago, bem-vindo a uma outra aula, é uma alegria ter você aqui nessas aulas diárias, né? Então vamos lá, maneira certa de falar sobre a sua formação. Alguns alunos brasileiros cometem alguns erros na hora de falar a própria formação por conta do português. A gente aprende português, a gente fala português, e na hora de falar inglês a gente acaba transferindo as estruturas que a gente tem em português, as preposições, para o inglês, né? E isso nem sempre dá certo, né? Às vezes acontece de a gente cometer alguns erros. E é interessante eu ressaltar que quando eu falo alunos brasileiros, não é que eu estou falando mal dos brasileiros, porque isso já aconteceu, eu já postei vídeo na internet e as pessoas comentaram, você está falando mal dos brasileiros? Não, não é isso. É só porque eu trabalho com brasileiros, né? E eu sei que existem alguns erros que são típicos de alunos brasileiros, porque a gente traz essa interferência do português, tá bom? Então vamos lá, a maneira certa de falar sobre a sua formação. A primeira coisa que é necessário você saber é o seguinte. A palavra formation a gente não usa em inglês, tá? Então assim, você vai falar sobre a sua formação, não é talk about my formation. My formation não é. Formation é formação, mas é formação no sentido físico. A formação das cadeiras, a formação das fileiras, né? Tem até uma música da Beyoncé, Formation, né? Que as dançarinas ficam em formação, né? Os soldados. Mas formation não é formação acadêmica, tá? Em português a gente usa formação, mas em inglês não se usa formation, tá bom? E aí, né? A palavra certa é education. Aí acontece o contrário, né? É uma palavra que a gente não usa em português. Em inglês a gente fala my education. Significa a sua escola, sua faculdade, os seus diplomas. Isso é education. Em português a gente não usa muito. Minha educação. Educação em português a gente usa mais para falar de como a gente foi criado, né? Minha educação que meu pai me deu, etc. Em inglês, education é usado para falar sobre a sua carreira acadêmica. Escola, faculdade, pós. Então você vai falar sobre a sua formação, você vai falar sobre a sua education, ao contrário de português, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa saber, né? E isso aqui acontece por causa da interferência do português, né? Formation. Mas não é. Vamos lá. E aí, aqui tem a palavra graduate no passado, graduate no presente, graduate. E aí, ela está no passado, graduated no inglês americano, graduated no inglês britânico. E se você reparar, a primeira frase é I graduated in, e a segunda frase é I graduated from. O que muda de uma frase para outra? A preposição. E isso muda tudo, né? Lembra que o título da aula é falando sobre a sua formação da maneira correta, da maneira certa, tá? Então, as duas maneiras estão certas, mas elas falam de coisas diferentes. Muda só a preposição, mas muda tudo, tá? I graduated in e I graduated from são diferentes. I graduated in é a área que você se graduou. I graduated in engineering, eu me graduei em engenharia. I graduated in law, eu me graduei em direito. I graduated in administration, eu me graduei em administração. In é a área que você se formou. I graduated from é a universidade que você se formou. I graduated from UF, I graduated from USP, I graduated from UFRJ, I graduated from UFPA, ok? Então, I graduated from é você focando em que lugar você se formou, na universidade que você se formou. I graduated in é a área que você se formou. E você pode até mesclar, vou mesclar essas duas frases. I graduated in engineering from USP. Eu me graduei em engenharia na USP. I graduated in administration from UF. Graduei em administração pela UF. Então, graduated from, pela, né? Aquela universidade que você se formou. Graduated in, né? Próxima etapa é você saber o seguinte. Isso aqui a gente usa em português
E isso aqui não é não soa natural em inglês, tá? I'm graduated in. Porque em português a gente fala eu sou graduado em, eu sou formado em, né? Então, I'm formated in, I'm graduated in não existe, tá? I'm graduated in. Não soa natural. O mais natural para você falar eu sou formado em, você fala I have a degree in. I have a degree in. Degree é formação, significa formação, basicamente, né? Degree, se você for traduzido no sentido literal, significa grau, né? Mas aquela significa formação. I have a degree in. Eu tenho uma formação em, né? I'm graduated in não é tão natural, não é tão usado. I have a degree in é bastante usado, ok? E a última coisa é o seguinte. Agora que a gente já viu que formation não é tão usado, mas usado é education, né, para sua formação acadêmica, e que I graduated in é a área que você se formou e I graduated from é a universidade que você se formou, e a gente também viu que I'm graduated in, eu sou formado em, eu sou graduado em, não é tão natural, o mais natural é I have a degree in. Vamos fazer o seguinte, se você estiver assistindo pelo YouTube, comenta aqui embaixo sua formação. Tenta falar sobre a sua formação usando essas frases. Eu sei que você vai conseguir porque são frases que estão semi-prontas. Então, comenta aqui, se você está assistindo no YouTube, nos comentários, sobre a sua formação, tá? E, se você está assistindo pelo blog, não tem como comentar, mas me manda uma DM no Instagram falando sobre a sua informação, que eu vou te responder e eu vou adorar ver, ok? Aqui embaixo da aula, se você está assistindo pelo blog, tem um botão escrito Mais Info, que é um botão que, se você clicar, você vai cair numa aula sobre como fazer uma entrevista de emprego em inglês, tá? Se você tem interesse em assistir essa aula, clica no botão aqui Mais Info, e se você está pelo YouTube, deve estar por aqui na descrição o link para essa aula, como fazer uma entrevista de emprego. Foi muito bom ver você aqui, a gente se vê na próxima aula. Goodbye!